no vídeo anterior, agora a gente vai retomar um pouquinho sobre o mínimo múltiplo comum de expressões algébricas. Claro que eu preciso que primeiro você entenda o porquê que a gente vai retomar esse conteúdo. Quando a gente está falando de equações fracionárias, muitas vezes vai aparecer para a gente equações em que nós vamos ter que somar duas frações e que nessa soma, esses denominadores vão ser expressões algébricas. Então, a gente vai primeiro precisar igualar esses denominadores. E para poder igualar, a gente precisa encontrar o mínimo múltiplo comum. Mas primeiro a gente vai trabalhar separadamente como encontrar esses mínimos e depois eu vou te mostrar lá na aplicação, na resolução dessas equações, como a gente vai aplicar e onde a gente deve usar então o conhecimento de mínimo múltiplo comum, certo? Coloquei 4 exemplos pra gente e tenho certeza que nesses 4 exemplos já vai dar uma base muito boa para que você faça os exercícios posteriores, aí as resoluções que virão para a gente fazer, ok? No primeiro exemplo, a gente tem aqui um exemplo mais simples. Eu tenho 2x e 4x. Então, eu quero encontrar o mínimo múltiplo comum entre 2x e 4x. Nesses casos, sempre a gente vai primeiro encontrar qual é o mínimo numérico entre 2 e 4. Nós sabemos que no mínimo múltiplo comum, nós só podemos utilizar números primos, que são aqueles que dividem por 1 e por ele mesmo. Então, o 2, o 3, o 5, o 7, assim por diante. Começamos dividindo por 2, porque nós temos dois números pares. Então, 4 dividido por 2 é 2, 2 dividido por 2 é 1, dividimos por 2 novamente, ficamos com 1 e 1. E 2 vezes 2 é 4. Então, o valor numérico do mínimo múltiplo comum é 4. Agora, a gente vai pensar no algébrico. Como a gente tem x e x, os valores são iguais. As incógnitas são iguais. Então, a gente vai repetir a nossa incógnita. Por isso, a gente finaliza que no exemplo 1, entre 2x e 4x, a gente tem como mínimo múltiplo comum o 4x. A mesma coisa acontece no exemplo 2. A gente quer encontrar entre 2x e 4x ao quadrado. O valor numérico do mínimo múltiplo comum entre 2 e 4, nós já vimos, é o próprio 4. Agora basta a gente pensar na álgebra, na nossa incógnita, x e x ao quadrado. Quem é que vai para o mínimo múltiplo comum? Sempre a maior variável, sempre a maior incógnita. Entre x e x ao quadrado, a maior é o x ao quadrado. Então, o nosso mínimo múltiplo comum vai ficar 4x ao quadrado. Isso garante, esse 4x ao quadrado, ele vai dividir por 2x e vai dividir por 4x ao quadrado no momento em que a gente precisar aqui dentro dessa equação fracionária. Sempre eu gosto de lembrar que aqui eu coloquei exemplos em que só tem uma incógnita. Se houver mais de uma incógnita nesses casos, eu vou fazer então novamente o mínimo entre os números, então o valor numérico do mínimo múltiplo comum, e eu vou pegar uma letra de cada tipo. Então, se tiver A, B e C, eu tenho que colocar um A, um B e um C. Sempre lembrando que na incógnita eu devo ter no mínimo múltiplo comum sempre aquela que tiver o maior expoente. Então, se tiver um A e um A ao quadrado, eu preciso deixar o A ao quadrado para garantir que o valor do mínimo múltiplo comum divida pelas demais expressões, ok? O terceiro exemplo, a gente vai trabalhar um pouquinho agora com expressões. A gente tem x menos 2 e x mais 2. Primeiro passo aqui é verificar que o x menos 2 e o x mais 2, eles não podem ser fatorados. Não tem como a gente diminuir essas duas expressões. Por isso, como não podem ser fatorados, como eles são diferentes, o mínimo múltiplo comum aqui neste caso, ele será a multiplicação entre as duas expressões. Então, o MMC vai ser x menos 2 vezes x mais 2. Por que a expressão
x menos 2 vezes x mais 2. Quando a gente pegar o x menos 2 vezes x mais 2 para dividir por x menos 2, será possível. E para dividir por x mais 2 também será possível. O quarto exemplo, ele é um exemplo um pouquinho mais complexo. A gente tem x menos 2 e temos também x ao quadrado menos 4. Primeiro pensamos que o x menos 2, ele não pode ser fatorado, como a gente já viu aqui no exemplo anterior. Mas o x ao quadrado menos 4, a gente pode fatorar, pois ele é uma diferença de quadrados. Então, fatorando aqui pela diferença de quadrados, a raiz quadrada do primeiro, a raiz quadrada do segundo, a gente vai observar a raiz quadrada de x ao quadrado é x, de 4 é 2, então a gente pode escrever como x mais 2 vezes x menos 2. Agora a gente vai observar o x menos 2 e o x mais 2 vezes x menos 2. Nesse caso, olha que aqui o x menos 2, ele se repete tanto na primeira expressão como na segunda. Então, depois de você ter fatorado a expressão, você vai pegar uma expressão de cada tipo, sempre com o maior expoente. Quando eu digo sempre com o maior expoente, é porque às vezes pode aparecer um x mais 2 ao quadrado, um x menos 2 ao quadrado, e aí a gente vai escolher sempre a expressão que tiver o maior expoente. Aqui, então, o nosso mínimo múltiplo comum, ele vai ser a multiplicação dos termos diferentes. Nesse caso, x mais 2 vezes x menos 2. Sempre que essas expressões elas forem um pouquinho mais elaboradas, verifique qual tipo de fatoração você pode aplicar. Sempre um tipo de fatoração será possível, ou a diferença de quadrados, a do trinômio quadrado perfeito. Então, sempre busque fatorar para verificar quantos tipos de expressões a gente vai ter diferenciadas, e aí então a gente vai escolher, vai pegar uma de cada tipo, sempre com o maior expoente, garantindo que o MMC consiga dividir pelas outras expressões sem problema nenhum. Eu te espero no próximo vídeo e vamos agora para as resoluções propriamente ditas.